Bom, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma monitoria. Eu sou Nathan Moacib, eu sou aluno do 5º ano de Direito e esse semestre eu vou ser monitor de vocês em Processo Civil 1, que o professor Chacon, se eu não me engano, ministra essas aulas de Processo Civil 1, que é desde então a fase de princípios do processo até ali a sentença, né, com o exaurimento da fase do processo cognitivo, basicamente. Eu sei que vocês têm prova na semana que vem, então, nessa monitoria, eu vou tentar passar por 3 grandes tópicos de forma bem breve, e para a gente ver o máximo conteúdo possível. Mas eu vou deixar para vocês disponível o material que eu elaborei. Então, o material está bem aprofundado, desde a parte inicial ali do processo civil até os princípios e ali o começo da fase postulatória, da petição inicial. Está tudo bem esmiuçado no material. Então, depois vale uma leitura bem aprofundada dele. Aqui na monitoria, eu vou tentar dar uma pincelada geral pelos pontos mais importantes. Então, vocês vão ver que algumas coisas eu vou acabar pulando, mas é por causa disso, por conta do tempo, a gente só tem 1 hora, mas qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição nos grupos da monitoria, pode mandar mensagem no WhatsApp ou no Instagram, que eu estou sempre à disposição para tirar qualquer dúvida, resolver questão, enfim, não tem problema nenhum. Então, eu vou começar aqui, deixa eu só confirmar, estou compartilhando a tela, com direito processual civil. Uma introdução mesmo. O que seria o direito processual civil? O que é esse ramo do direito? O direito processual civil nada mais é do que ramo autônomo do direito. Ele é o conjunto de normas, regras e princípios que vai regular a prestação jurisdicional. De forma bem, se a gente pudesse sintetizar isso, o direito processual civil regula a prestação jurisdicional. Mas o que é a prestação jurisdicional? A gente lembra lá das aulas de teoria geral do processo que a jurisdição nada mais é do que o poder-dever de o Estado dizer o direito. A jurisdição é poder que emana do judiciário brasileiro. Nada mais é do que a aptidão que é conferida pela Constituição do poder judiciário resolver conflitos dele, resolver as controvérsias que existem na sociedade e chegar a uma solução pacífica daquele conflito. Esse é o papel da jurisdição. No fim de atingir a paz social, a gente diz que a jurisdição está dizendo o direito. Ela está falando, olha, o autor tem razão. Ou então, olha, quem tem razão é o réu. O judiciário vai dizer o direito. E para ele dizer o direito, é um caminho que ele tem que percorrer, o processo civil, que é o conjunto de normas que vai modular esse caminho, que vai fazer essa trilha até chegar ao fim, o fim que se objetiva, que é a prestação jurisdicional, que é o Estado dizer o direito. Então, o processo civil nada mais é do que o conjunto de normas que vai regular esse caminho para o Estado exercer seu papel, para o Estado exercer a jurisdição, exercer o papel de pacificar os conflitos, de aplicar o direito nos casos que eles são levados. O direito processual civil tem natureza de ramo do direito público. Ramo do direito público é aquele em que as normas se voltam numa relação jurídica que o Estado é participante. O Estado é participante ativo do processo civil. O Estado é peça-chave, né? O Estado toma para si a função de mediador, muito mais que um mediador, na verdade, de um decisor. O Estado toma para si a autonomia de falar quem tem razão, de solucionar um conflito com força vinculante para aquelas partes. Então, o Estado é peça central do processo civil. O processo civil só existe em função do Estado, para ele limitar o poder do Estado em dizer o direito, porque o Estado não pode arbitrariamente sair por aí dizendo o direito nos conflitos como ele quer. Ele precisa de uma limitação. E é isso que o processo civil faz. Em outras palavras, o processo civil é um meio pelo qual a lei vai limitar a atuação do Estado. Ele vai delimitar como o Estado vai dizer o direito, vai solucionar os conflitos em sociedade.
Um importante tópico, né, que a gente, das aulas introdutórias é a diferença do direito material para o direito processual. Isso é chave para entender o processo civil. Direito material é toda norma, princípio, que cria, extingue ou modifica relações jurídicas. Ou seja, que criam direitos, que extinguem direitos ou que regulam, que modificam direitos. Por exemplo, o Código Civil está cheio de direitos materiais. Quando ele cria lá direitos da personalidade, é um direito material. Quando ele extingue direitos através do Instituto da prescrição, ele está extinguindo direitos, né? A prescrição, então, a perda da pretensão, do direito de ação. Então, o Estado é um direito material que extingue direitos, né? E cria, extingue e modifica. Então, lá nos negócios jurídicos, a gente vê uma certa modulação de como vai acontecer os negócios. Todos esses são direitos materiais. Eles estão ali regulando, criando ou pondo fim a relações jurídicas. A contrário senso, o direito processual ou direito subjetivo é toda norma, é toda lei que vai regular o processo, o instrumento pelo qual o Estado vai resolver os conflitos. O exemplo é o Código de Processo Civil por inteiro. O Código de Processo Civil por inteiro é a síntese de um grande procedimento para falar como o Estado vai aplicar o direito nas relações entre os particulares. Um exemplo que o professor Tiago dava nas aulas de TGP é que a gente pode comparar com um dentista. A gente vai num dentista, por exemplo, para resolver, para sarar, né, para tratar uma cárie. Para tratar a cárie, o dentista se utiliza de instrumentos, né, uma série de aparelhos, de instrumentos para chegar ao fim. Qual é o fim? Tratar a cárie. Então, ele vai se utilizar daqueles instrumentos para o dentista tratar a cárie. Fazendo uma analogia, para o aplicador do direito, o direito processual é o instrumento, é o meio pelo qual o aplicador do direito vai se utilizar para chegar no fim que ele pretende, que nada mais é do que a aplicação do direito naquele fato concreto. Então, o direito processual é um instrumento, é um meio que eu vou percorrer, que eu vou me utilizar para chegar ao fim, que é a prestação jurisdicional, que é a aplicação do direito em algum caso, é resolvendo um conflito, é fazendo um divórcio, é fazendo a regulação de guarda, é fazendo um uso capião. Então, isso é o direito processual, um procedimento, um instrumento que eu vou me utilizar desse procedimento para o Estado dizer o direito. Aqui, nesse material, tem uma série de outros conceitos que eu trago da doutrina do Marcos Vinícius, lei processual no tempo, lei processual no espaço, interpretação da lei. Não vai dar tempo da gente falar de tudo isso, mas eu deixo o material aqui à disposição para vocês lerem com calma, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Como a gente tem pouco tempo, eu já vou pular para o próximo material. Depois dessa introdução do processo civil, a gente vai para princípios. Então, o que são os princípios? A gente sempre estuda os princípios no começo de todo o ramo do direito, né? Todos os grandes ramos do direito têm princípios, têm esses valores que a gente pretende alcançar. Os princípios nada mais são do que o fundamento, a base de um ramo do direito. É o conjunto básico de ideias que norteia a aplicação, norteia o fim que se pretende chegar com aquele ramo do direito. Então, o princípio traz essa ideia de fundamento, de origem. Só a princípio, o princípio é o começo daquele ramo do direito. O princípio traz uma harmonia para aquele conjunto de regras. Sendo que a discordância de um princípio com a nova Constituição é tão grave que pode gerar nulidade daquele ato praticado. Então, os princípios com a Constituição de 88, eles foram revestidos de uma forma especial, de um tratamento especial, que a infringência de um princípio é capaz de anular um procedimento judicial. Um princípio fundamental
não respeitado causa nulidade daquele processo. Os princípios ganharam em verdade no ordenamento jurídico brasileiro verdadeira posição de destaque, na medida que o não cumprimento deles é um ato muito grave. E a nulidade é a consequência mais grave, né, que a gente pode imaginar para um ato jurídico. Nulo é como se ele nunca tivesse existido. Então, aqui eu trago uma breve conceito que o Miguel Reale fala, que o direito é fato, valor e norma. Os princípios são os valores. São um conjunto de valores que eu quero chegar com aquele ramo do direito. É a base que vai estruturar, é como se fosse o alicerce de uma construção. É a base que vai gerar a construção de todo aquele ramo do direito. Aqui eu trago alguns princípios e eu vou pincelar pelos mais importantes. Não que esses não sejam, mas acho que os que mais, talvez o professor já cobre nas provas. Mas vale a leitura. Princípio do juízo natural, importantíssimo, princípio fundamental previsto na Constituição. Mas eu vou dar uma pulada nele por causa do tempo e vou para o princípio da igualdade, o princípio da isonomia, que está lá no artigo 7º do Código de Processo Civil. O que é o princípio da igualdade? Em um processo judicial, em um procedimento judicial, ambas as partes devem ter tratamento igualitário. Eu não posso ter favorecimento para o réu nem para o autor. Por exemplo, eles têm que ter os mesmos prazos. Não é justo que o réu, por exemplo, tenha 20 dias para manifestar-se em determinada peça e o autor tenha 10. Ou, ao contrário, eles têm que ter tratamento isonômico, tratamento igualitário, para garantir o que a gente chama de paridade de armas. O juiz tem que ter acesso às mesmas fontes para ele dizer o direito. Eu não posso favorecer nenhuma das partes, sob pena de macular a imparcialidade no processo judiciário. Aqui no artigo 12 do Código de Processo Civil, para enaltecer essa igualdade, ele fala da ordem cronológica do processo, né? Então, os processos seguem uma ordem cronológica de andamento. Processos mais velhos têm andamento primeiro do que processos mais novos. Mas, eventualmente, a gente vê exceções em que processos mais novos podem passar pela frente de processos mais velhos, como, por exemplo, processos que envolvem pessoa idosa. Eu fiz o último exame da OAB, caiu uma apelação, e a gente tinha que defender os direitos de uma senhora, ela tinha mais de 60 anos. A gente tinha que pedir tramitação preferencial. Eles têm direito de ter o processo mais rápido, até em conta da idade. Então, essa igualdade, a gente traz à baila o fenômeno da igualdade material ou equidade. Então, a gente tem a igualdade formal, sim, no processo, não há distinção entre as partes, mas, eventualmente, em algumas desigualdades, a gente tem que perpetrar algumas desigualdades para corrigir distorções. Por exemplo, garantir para o idoso uma tramitação prioritária em questão da idade dele, em questão da celeridade que ele precisa por estar no fim da vida, certo? Princípio do contraditório e da ampla defesa, um dos princípios mais importantes de todo o processo judiciário, é princípio fundamental, está previsto na Constituição. Eu acho que eu não citei o artigo aqui, mas está lá no artigo 5º, não me recordo o inciso ao certo. Ampla defesa anda junto com contraditório. O Didier fala que eles são uma amálgama, uma mistura inseparável. A ampla defesa é gênero, que garante todos os meios de defesa para aquelas partes que atuam naquele processo, mas não só em processo, por exemplo. A gente tem a ampla defesa no desforço imediato, que é quando eu protejo a posse do esbulho, ou na legítima defesa. Todas são formas de exercer as defesas, né, do meu direito. E o contraditório, então, ele deriva aí da ampla defesa. O contraditório manifesta o direito de exceção. Direito de exceção, o direito de me defender num processo judicial. Contraditório traz essa ideia de negação. Enquanto alguém fala sim, eu falo não. A Ada Pellegrini Grinover, em Teoria Geral do Processo, ela sintetiza, e eu trouxe o conceito dela aqui, de uma forma bem legal. O processo judicial, ele é dialético. Como assim?
O autor vai ao judiciário com uma tese, um suposto direito, que ele acha, ele fala, juiz, eu tenho essa tese, eu tenho acontecendo esses fatos, e de acordo com esses fatos e com a lei, esse é meu direito, é a tese do autor. Tem que ser dado para o réu o contraditório. E como que eu vou garantir o contraditório para o réu? Garantindo o espaço para ele formular a antítese. Antítese é o oposto da tese, é a possível negação da tese. O contraditório é a oportunidade da outra parte se defender. Né? E daí a Ada explica, né, que o autor fornece a tese, o réu a antítese, para o juiz compor a síntese, né? Então o juiz vai analisar aí as duas, a tese e a antítese, e vai chegar a uma solução que ela chama de síntese. Veja, então o contraditório é a ideia do réu produzir a sua antitese, a sua negação, a sua defesa, falar, não, juiz, não é assim. E daí a gente tem consequências práticas desse contraditório. A primeira delas, os litigantes têm que ter ciência dos atos praticados. Veja, eu só posso exercer defesa se eu souber que está tendo um processo contra mim. Como que eu vou me defender num processo que eu nem tenho ideia de que ele está acontecendo? Então, aí surge o fenômeno, né, de citação, intimação das partes para elas terem ciência do ato processual que está sendo realizado e que seja disponibilizado, né, a partir dessa ciência, a oportunidade dela se defender. Então, além dela ser cientificada que há um processo judicial em trânsito contra ela tem que ter a oportunidade de se defender, a oportunidade de produzir ali uma peça, uma contestação, que é uma das formas de defesa, e levar isso ao judiciário e influir no processo. Ela pode levar, ela pode negar, ela pode falar que ela tem outros direitos, ela pode influir naquele processo. Então, esse é o contraditório, o princípio base que anda aí com a ampla defesa no processo. Esse é no processo civil, no processo trabalhista, no processo criminal. É um princípio muito amplo, muito forte e muito importante. No processo civil, a gente tem o artigo 10 também, falando da vedação de decisão surpresa. Então, o juiz, antes de proferir uma decisão, ele tem que cientificar as partes sobre a decisão que ele vai estar realizando. Aqui eu trago algumas ponderações do contraditório na esfera penal, no deferimento de tutela, mas, em síntese, o mais importante é isso. Depois deem uma lida nisso, que é também bem legal, para as provas, concursos, enfim. Princípio da ação, princípio do dispositivo ou da demanda, eles são aí sinônimos. O que é o princípio da demanda, da ação ou do dispositivo? A gente tem que lembrar que a jurisdição ela é inerte. O que é falar que a jurisdição é inerte? A jurisdição é o poder do Estado dizer o direito. É o poder do Estado resolver conflitos e aplicar o direito como ele determinou em lei. Só que o juiz não sai por aí caçando problema. Ele não fala, ele não sai na rua por aí e falando, você tem um problema? Traz para mim. Sob pena de ele se tornar parcial, porque ele vai procurar conflitos. Talvez ele procure conflitos que lhe agradem. Para garantir essa imparcialidade, então o juiz é inerte. A jurisdição, né? O juiz, quando eu falo juiz, eu falo o representante, né, da jurisdição. Ele é inerte. As pessoas, os cidadãos, têm que levar as suas pretensões até o juiz. Eu tenho que levar o meu problema até o juiz. Ele não vai sair por aí caçando. E esse ato de levar a minha pretensão ao juiz é o direito de ação. Eu levo a minha ação ao judiciário. Ele não vem até mim. Eu tenho que levar, eu tenho que provocá-lo, eu tenho que tirá-lo da inércia. E uma das consequências é o dispositivo, a demanda da ação. Quando eu levo uma ação para o juiz, eu quero que ele discuta tão somente aquilo que eu estou tratando. Se eu levo um pedido de divórcio para o juiz, eu quero que ele julgue o meu pedido de divórcio. O juiz está disposto, ele vai estar demandado, ele vai estar limitado ao meu pedido de divórcio. Ele não vai saber se eu cometi, não é para ele julgar naquele processo que eu iniciei um crime que eu cometi. Não é para ele julgar uma ação de alimentos. Não é para ele julgar uma ação de responsabilidade civil.
Se eu entrei com uma ação pedindo divórcio, o juiz está limitado ao divórcio, ele está demandado, ele está disposto, ele está adstrito ao julgamento do divórcio. E daí disso decorre os limites do conhecimento, da cognição do juiz. O juiz está limitado àquilo que eu pedi. O meu pedido, na minha petição, na minha peça, que eu levo para o judiciário, limita a sua atuação. Uma sentença que não respeita o limite dos pedidos é levada de vício. E a doutrina elenca 3 possíveis vícios dessa petição. Ela pode ser uma sentença, melhor dizendo. Porque é ato do juiz. Quando o juiz profere uma sentença extra petita, petita de pedido e extra porque vai além. Então, vamos imaginar no exemplo. Eu pedi divórcio e o juiz concedeu guarda. Mas naquele processo eu não queria discutir guarda. Então, ele foi além daquilo que eu pedi para ele. Ultra petita, o juiz dá mais do que foi pedido. Esse exemplo fica mais claro numa ação de reparação civil. Então, vamos supor que eu sofri um dano de 100 mil reais, um dano material de 100 mil reais. O juiz julga a minha pretensão, ele julga os danos materiais que eu sofri, só que ele profere na sentença um valor de 120 mil reais. Veja que ele discutiu o que eu pedi, dano material, só que foi acima do que eu pedi. O que eu pedi era 100 e ele me deu 120. E sentença citra petita, o juiz não analisa todos os pedidos da demanda. Por exemplo, eu peço numa ação dano moral e dano material, e ele só julga o dano material, ele finge que ele não viu o dano moral. Essa sentença citra petita. Esses são vícios da sentença do juiz, porque ele não obedeceu ao princípio da demanda ou do dispositivo, sob pena de a gente poder reformar ou anular essa decisão em eventual recurso. Aqui, princípio da disponibilidade, da indisponibilidade vale a leitura. Princípio do impulso oficial traz a ideia que depois que a gente tira o judiciário da inércia, ele vai dar andamento ao processo. Princípio da publicidade, os atos judiciais são públicos, eles devem ter acesso de toda a população, até para garantir um controle daqueles atos judiciais. Então, o processo, em regra, é público, a exceção é o sigilo. Princípio da exigência de motivação ou fundamentação das decisões judiciais. Princípio fundamental do processo. Toda decisão judicial deve ser fundamentada, motivada. O juiz deve explicar minuciosamente como ele chegou naquele resultado e por que ele chegou naquele resultado. Então, ele deve citar a lei que ele se embasou para chegar naquele resultado, naquele entendimento jurisprudencial, e como ele chegou, o exercício cognitivo, o exercício racional que ele fez para chegar naquele processo, sob pena de nulidade da decisão. A falta de motivação, a falta de explicitação da decisão é motivo de nulidade daquele ato judicial, geralmente a sentença. Economia e instrumentalidade das formas também é importante, mas eu vou passar batido. Duplo grau de jurisdição também. E vamos para devido processo legal, princípio importantíssimo, que é o devido processo legal. Esse princípio me causava uma certa confusão, mas depois, tentando entender a própria dicção, a própria nomenclatura do princípio, fica mais fácil. Devido, o que é algo devido? Algo devido é algo que tem que ser observado, que tem que ser cumprido. E o que tem que ser cumprido? O processo legal. Aí você matou. O devido processo legal nada mais é do que o cumprimento de todas as leis, princípios e normas que regulam o processo civil. Toda vez que alguém for ter tolhido um direito seu, tenha um direito seu regulado, limitado, ela tem que ser feito por um processo judicial. E esse processo judicial deve observar todas as normas aplicáveis. Ou seja, o devido processo legal nada mais é do que o respeito à lei. É a garantia de que num processo judicial, todas as garantias, todos os direitos e deveres vão ser devidamente respeitados. Eles são devidos. É devido o respeito ao processo legal. Então, quando é devido o respeito aos prazos, então, vamos supor que eu peticiono eu entro com uma inicial no judiciário,
tem que ser observado tudo. Tudo que está previsto em lei tem que ser cumprido. Tem que ser cumprida a forma da petição inicial, depois, o segmento do processo, o juiz tem que despachar a inicial, citar o réu, sob pena de nulidade. Por exemplo, se ele não cita o réu, esse não foi cumprido o devido processo legal. Por quê? Porque nesse processo legal a citação é elemento-chave, que está na lei. É devido, pela lei, a citação do réu. Se não faz, não cumpriu o processo legal. Entendeu? Então, devido ao processo legal, nada mais é do que o cumprimento em um processo judicial que vai restringir direitos de alguém, de todas as normas, princípios processuais aplicáveis naquele caso. Beleza? Princípio da oralidade, então, é o uso da palavra na esfera judiciária. Aqui no Brasil, a gente é um pouco limitado a esse princípio, a gente usa mais a escrita, mas também é presente. Tempestividade, que traz uma ideia de celeridade processual. Acesso à justiça, persuasão racional, vale a leitura, mas eu vou pular aqui para 2 princípios importantes que eu lembro na época que eu tive o processo civil 1. Princípio da boa-fé objetiva. Num processo judicial, as partes precisam ter, as ações que as partes tomam devem ter fim único, que é a prestação jurisdicional. Deve ser o direito que eles pretendem. Então, quando uma parte entra, e isso está lá no artigo 77 e 80 do Código de Processo Civil, quando eu entro com um processo judicial, eu não posso estar querendo fim diverso, fim alheio ao meu direito. Eu não posso entrar com um processo judicial para, por exemplo, atrasar um direito. Eu não posso, ou para não cumprir um direito, entende? O processo judicial serve para garantir a tutela jurisdicional, né? A proteção pelo Estado do direito das pessoas. Entrar com um processo para fins diversos macula a boa-fé. Por exemplo, entrar com um processo que a gente chama de litigância de má-fé. Eu entro com um processo, eu sei que eu não vou ganhar, que eu não tenho direito, mas eu entro com aquele processo talvez para prejudicar outra parte, enfim, para violar alguma lei. Então, tudo isso que não cumpre a boa-fé esperada é o quê? Que quem entra com o processo entra para o cumprimento do seu direito, para ver a tutela jurisdicional sendo feita. Qualquer desvirtuamento disso macula esse princípio. E, por último, o princípio da cooperação, está lá no artigo 6º do CPC. Ele diz a ideia de colaboração entre todas as partes do processo. Aqui não só o autor e o réu, mas também deve haver colaboração da parte do juiz, do autor e do réu, do promotor, dos auxiliares da justiça, eventualmente do escrevente, enfim. Um exemplo disso, por exemplo, é o juiz esclarecer dúvidas das partes. O juiz tem que cooperar. Então, eventualmente, se uma parte ficou com dúvida ali, em algum aspecto do processo, é o papel do juiz também cooperar, ele tirar aquela dúvida, ele instruir as partes de forma adequada. Todo mundo cooperar para um processo civil mais célere, mais eficiente. Sim? E agora vamos para o último ponto que eu queria tratar nessa revisão, que é fase postulatória. A fase postulatória, então, começa, né, com a petição inicial. Tem até um esquema aqui do procedimento comum, né, do processo cognitivo. O que é o processo cognitivo? O processo civil tem duas grandes bifurcações. Ele tem o processo cognitivo, que é o processo de conhecimento, e o processo de execução. O processo cognitivo é para o juiz conhecer a demanda, para o juiz tomar ciência daquela demanda e falar quem tem razão. O processo cognitivo, o processo de conhecimento, é para o juiz dizer quem tem o direito. E o processo de execução é para, uma vez já reconhecido o direito, que o juiz cumpra. Então, a gente vai ver o processo cognitivo, o processo de conhecimento. O processo de conhecimento, ele começa com a petição inicial. Aqui é uma linha do tempo do processo, e o processo cognitivo começa com a propositura da petição inicial.
A petição inicial tira a jurisdição da inércia, leva a demanda do autor até o juiz e começa e dá início, por isso petição inicial, petição de pedido inicial de início, né? E dá início ao processo cognitivo. O processo cognitivo que acaba lá com a sentença na fase decisória e depois da fase recursal, a fase executiva, a satisfação plena do direito do autor. Eu vou disponibilizar esse resuminho para vocês também, mas é importante então que a gente está aqui, analisando a petição inicial, a peça que inaugura um procedimento, um processo judicial, a peça que leva ao órgão julgador a demanda do autor. Pode ser, então, se eu sofro um dano moral, eu vou redigir uma petição inicial para o órgão julgador e ele vai dar início, então, aí, ao processo cognitivo para dizer o direito. E, por exemplo, numa ação de dano moral, o que é dizer o direito? É falar, olha, realmente, você sofreu um dano moral, o réu tem que te pagar. Ou ele fala, não, você não sofreu um dano moral, você não persiste razão à sua demanda. Acho que assim fica mais fácil de entender. E agora vamos para a teoria em si. Petição inicial. Então, aqui a gente já deu uma ideia de conceito. É o documento formal e solene que dá o início ao processo. É o documento formal e solene que veicula um direito do autor. Em geral, um direito que foi descumprido. Então, eu pego a violação de um direito e narro ali na inicial, com todas as formalidades legais, e levo esse documento formal e solene ao juiz. Formalidade é porque a lei prevê um formato específico de elaboração daquele documento. Solenidade é porque tem que ser cumprida uma série de atos para dar validade para aquele documento. A inicial carrega ao princípio que a gente falou, o princípio do dispositivo, da ação ou da demanda. Aquilo que eu colocar nos pedidos da minha petição inicial vincula o julgador. Vai vincular, vai trazer os limites daquilo que eu quero discutir naquele procedimento judicial. Aqui traz a ideia de litispendência, então fica pendente no judiciário o julgamento daquela ação. E agora vamos para um tópico muito importante, os requisitos da petição inicial. Toda vez que a gente lê petição inicial, eu já remete na hora para o artigo 318, 319 e 320 do CPC. São artigos chaves para a gente estudar a petição inicial. A primeira coisa que a gente tem que identificar é quais são os elementos da ação, quais são os elementos de uma petição inicial. São 3. A gente tem as partes, a causa de pedir e os pedidos. As partes, então, é a identificação do autor e do réu. Causa de pedir, ele traz a síntese dos fatos. Os fatos é a narração dos acontecimentos no mundo real. E os fundamentos remetem ao direito, à lei, né, ao direito material. E os pedidos é a formulação dos desejos do autor. É a formulação daquilo que ele quer, da consequência lógica daquilo que ele trouxe na demanda. Então, se eu falo, sofri dano moral, o que eu vou pedir? Que o juiz reconheça o meu dano moral e que ele condene o réu a pagar meu dano moral. É uma consequência lógica. Se eu falo, juiz, eu sofri dano moral, então o que eu quero? Eu quero que o juiz reconheça que eu sofri dano moral e que ele condene o réu a me pagar. É isso. O pedido é essa consequência da causa de pedido. E daí, a doutrina divide, né, alguns requisitos da petição inicial que ela deve preencher. A gente tem requisitos extrínsecos e intrínsecos. Os intrínsecos estão lá no artigo 319 do CPC. Ele diz respeito à estrutura da inicial. O que me ajudou bastante quando eu tinha que estudar isso? Tem que fazer uma inicial? Abre lá no 319. Até para a OAB, por exemplo, quem for fazer em civil, mas em outras áreas também, por exemplo, trabalho, a gente pode levar o VAD. E a petição inicial, a estrutura dela é chave para uma série de peças também. Então, a gente tem que ter uma colinha e já é legal você já ir treinando. Então, toda vez que você for fazer uma peça, ou for estudar, óbvio também, né? Abre no artigo 319 e dá uma lida nos requisitos. E o artigo é bem claro. Ele estrutura, os requisitos que ele estrutura ali é a estrutura da própria inicial. É só você
preencher, né, cada um dos campos. O primeiro deles, endereçamento. O endereçamento nada mais é do que mostrar a competência. O endereçamento é a direção ao juízo que é competente para analisar aquela demanda. E daí isso é uma aula inteira, né, para analisar a competência, mas basicamente é a gente analisar qual juiz tem a atribuição legal de julgar aquela demanda, né? Essa é a competência. A competência é a limitação da jurisdição, é a divisão espacial da jurisdição, de acordo com as normas legais. Depois, qualificação das partes. Então, ali a gente tem, depois do endereçamento, vem logo a qualificação do autor, daí também o nome da peça e a qualificação do réu. A qualificação completa, nome, prenome, estado civil, profissão, nacionalidade, RG, CPF, endereço eletrônico e residência e domicílio. Qualificação completa. Depois, a gente tem os fatos. Então, os fatos são a narração do que aconteceu no mundo real, né? Então, dos acontecimentos que me levaram para o judiciário. Depois, os fundamentos. Os fundamentos são o direito, né? E o direito que está aí na lei, na doutrina, na jurisprudência. Importante citar que a gente tem nos fundamentos, os fundamentos legais e os fundamentos jurídicos. Os fundamentos legais é citar nominalmente o artigo. Então, por exemplo, violou o meu direito à imagem. Eu cito o artigo 20 do Código Civil. Mas eu também posso só falar do direito à imagem, do direito à personalidade. É um fundamento jurídico. Na prática, a gente tem um princípio que é o juiz conhece a lei. Juria novit curia. Então, quando eu vou fazer uma inicial, eu não tenho que citar artigo e lei certinho. Mas a OAB pontua a citação expressa do artigo e da lei que se encontra aquele artigo. Se você não cita, você perde ponto. Então, para treinar para a OAB, todas as vezes que vocês forem fazer uma inicial e estiver falando de um direito, cita o artigo e cita da onde que é, da Constituição, né, do Código Civil, enfim. Porque a OAB é assim, né, e não tem o que a gente faça, né, é cumprir o que está sendo pedido ali. Então, tem que citar lei, cita lei. Né, porque senão você perde ponto, né, geralmente a citação do artigo ali 020, 010 parece pouco, mas faz diferença para chegar no 6, na segunda fase. Depois, os pedidos, né, então, os pedidos... A doutrina fala que é o bem da vida pretendido. Que bonito, né? Os pedidos são a manifestação, a consequência daquilo que eu almejo conseguir com aquela ação. É a consequência prática daquilo que eu estou pedindo para o juiz. Eu tinha muita confusão sobre como fazer os pedidos, e isso a gente só ganha na prática mesmo. Então, é fazendo peça e sair do automático, né? Não faz uma peça, copia e cola. Tenta pensar, tá, eu falei que aconteceu XYZ, falei que foram violados tais direitos, então o que eu quero? Faz esse exercício, né, que força o cérebro a chegar a uma conclusão. O que é uma conclusão lógica? E daí, a partir disso, a gente consegue estruturar os pedidos. Vai ter um tópico só dos pedidos, que a gente vai se aprofundar, talvez não dê tempo agora, né, que a gente tem 3 tipos de pedidos: pedidos condenatórios, declaratórios e constitutivos. Mas a gente vai falar de cada um deles, e é importante a gente entender isso e tentar fazer um exercício racional mesmo, né? Não olhar, às vezes a gente vai no modelo e vai direto, já copia e cola os pedidos, e a gente não aprende nada. Então faz um exercício racional, né? Principalmente nessa fase de aprendizado e para a OAB. Depois dos pedidos, toda causa civil tem um valor. E esse valor está lá em congruência ao artigo 291, acho que 292 do CPC. Esse valor, em geral, ele é congruente ao conteúdo econômico, aquilo que eu estou discutindo naquele processo. Então, por exemplo, se um processo de uso capião, eu vou discutir a propriedade daquele imóvel. Então, o valor econômico daquele processo é o valor do imóvel. Por exemplo, na cobrança de uma dívida, o valor do processo é o valor da dívida. Aí a gente vai ter, por exemplo, algumas causas, algumas diferenças, né? Por exemplo, na ação de alimentos, o valor da causa é 12 vezes o valor de um
da prestação de alimentos de um mês. Multiplico por 12, esse é o valor da causa. Depois, provas. Então, eu tenho que demonstrar ali, logo na inicial, as provas que eu pretendo produzir para provar os fatos que eu narrei. Geralmente, na inicial, a gente tem um jargão jurídico, né, que é protesto a provar o alegado por todos os meios de provas admitidos em direito. É genérico. Depois, a opção pela realização de audiência de mediação ou conciliação. Então, no procedimento comum, a gente tem sempre que manifestar se tem interesse ou não de fazer audiência de mediação ou conciliação. E depois a gente tem os requisitos intrínsecos, que é instruir que a petição inicial esteja acompanhada dos documentos necessários à sua propositura. Então, a gente tem dois tipos de documentos. Os documentos não necessários, que podem ser juntados, né, no processo, a qualquer tempo. E a gente tem os documentos necessários, aqueles que, se não acompanharem a inicial desde o início, o juiz vai indeferir a inicial. Então, por exemplo, todo documento que eu cito na inicial, você fala, conforme certidão de nascimento, eu tenho que juntar na inicial. E, agora, alguns são bem intuitivos, né? É necessário juntar na inicial os documentos do autor, RG, comprovante de endereço. Agora, por exemplo, se eu estou numa ação de alimentos, né? Se eu estou discutindo no judiciário uma ação de alimentos, e que o pai pague alimentos para o filho. Então, que documento que eu tenho que juntar? Eu tenho que comprovar que aquele filho, né, que o réu é pai do autor filho. Como que eu provo isso? Juntando a certidão de nascimento. Então, é um documento imprescindível a certidão de nascimento numa ação de alimentos. Né? Além da procuração do advogado, enfim, daí varia de acordo com cada causa, né? O 320, ele não vai ser tão rol de documentos essenciais, mas vai de acordo com a natureza da demanda que você está propondo. É, em verdade, uma instrução na fase postulatória. Instrução traz essa ideia de instruir o juiz, de formar o convencimento dele através de provas. É instrução na fase postulatória porque eu já estou provando alegado. Se eu estou trazendo uma certidão de nascimento, eu já estou provando, juiz, ele é filho dele, tem que pagar alimentos. E a gente está na fase postulatória. A fase postulatória é a fase de pedidos para o juiz. Mas não é por isso que não vai ter uma instrução, né? Então, em regra, os documentos têm que ser apresentados junto com a inicial. Essa é a regra geral. Mas há uma exceção, que o artigo 435 permite. Em regra, os documentos necessários têm que ser apresentados junto com a inicial, sob pena de preclusão, sob pena de você não poder apresentar aqueles documentos naquele processo. É a chance única. Não apresentou? Perdeu, precluiu. Mas o 435 prevê uma exceção. Ele fala, olha, alguns documentos, em alguns casos, podem ser apresentados depois de apresentar a petição inicial. Um deles são os documentos novos. Então, vamos supor que um documento ficou pronto depois da propositura daquela demanda. Então, eu posso anexar a qualquer tempo no processo. A segunda hipótese é dos documentos que não estavam em posse do autor. Então, por exemplo, tinha um contrato e esse contrato, o autor não tinha acesso a ele, por exemplo. E não tem como ele juntar ali na inicial dele. E aquele contrato era a chave, a discussão daquele mérito, né, daquela demanda. Então, o que ele tem que fazer? Ele pode juntar depois aquele contrato, ele vai falar para o juiz, olha, eu não tinha posse daquele documento e era impossível eu apresentá-lo. Então, ele pode apresentar depois aquele documento. E tem até a hipótese de pedido para o juiz forçar essa exibição, né? Que o juiz ordene ao réu ou ao terceiro que exiba o documento que o autor não tem acesso e é indispensável para aquele processo. Próximo tópico, possibilidade de emenda à petição inicial. Emenda é correção, é modificação da inicial. Então, é a possibilidade do juiz, de eu peticionar em juiz e o juiz falar, olha, a sua petição inicial não cumpre os requisitos legais. Emende. Então, a gente tem essa possibilidade de emenda da petição inicial. O que o juiz tem que fazer? O juiz, quando ele recebe a inicial, ele vai fazer um exame de admissibilidade da inicial.
Então, se ele vê que não preencheu algum requisito do 319, que não tem algum documento previsto no 320, ele vai falar, autor, emende a sua inicial. Ele vai dar o prazo de 15 dias. Ele vai falar, autor, emende a inicial. Está faltando aqui, seus pedidos não estão claros. Emende a inicial. Ele vai indicar precisamente aquilo que tem que ser corrigido. Ele vai dar um prazo. Se o autor não cumprir nesse prazo de 15 dias, aí sim ele pode indeferir a inicial, ou seja, rejeitá-la. E daí vai extinguir aquele processo. Mas só depois de conceder o prazo de 15 dias para o autor emendar a inicial, e além de conceder esse prazo, o juiz tem que ser cirúrgico, ele tem que apontar precisamente onde o autor foi negligente, ele não cumpriu algum requisito da inicial. Depois, agora o pedido, né? Como eu falei, a gente vai ter um tópico só do pedido e eu vou acabar aqui no pedido porque está acabando o meu tempo. E eu vou esgotar aqui em pedidos. O que são os pedidos da inicial? O pedido materializa a consequência prática do direito postulado. Ele é o núcleo, ele pode ser considerado uma das partes mais importantes da inicial. Ele vai limitar a cognição, né? O que o juiz vai conhecer daquela demanda. É o limite que fala, olha, juiz, eu estou discutindo divórcio. Ou então, olha, juiz, eu estou discutindo danos materiais. Olha, juiz, eu estou discutindo uso capião. Ele limita a matéria que vai ser tratada naquele processo. E ele é uma consequência dos fatos e fundamentos. De acordo com a história que eu narrei, de acordo com os direitos que eu mencionei, então, de uma causa a uma consequência, né? Lembra que os fatos e os fundamentos são uma causa. Então, dessa causa a uma consequência. Qual é a consequência? Os pedidos. Em verdade, tem que ter uma congruência processual. A gente vai ver que como os pedidos limitam a discussão do juiz, na sentença do juiz ela tem que estar congruente ao que foi exposto nos pedidos. Então, a sentença, que é o ato que põe fim ao processo, nos seus termos, vai ter que estar limitada, vai ter que estar congruente. Vai ter congruente aos pedidos formulados na petição inicial. E daí ele tem alguns requisitos que eu esquematizo aqui. Os requisitos do pedido, o pedido tem que ser certo e ele tem que ser determinado. O pedido certo é de ordem qualitativa e se refere à descrição, às características claras do direito pretendido. E o pedido determinado faz referência à quantidade, a valores. Por exemplo, se eu quero uma indenização, eu tenho que falar o valor, o quanto, a quantidade dessa indenização. É proibido pedido vago, pedido obscuro, mas a gente tem uma certa exceção. Eu vou falar isso depois. Então, os pedidos têm que ser certo, então eu tenho que identificar claramente o direito que eu pretendo, ele tem que ser determinado, eu tenho que identificar a quantidade do direito que eu pretendo. Elementos complementares, ele deve ser certo e determinado, individualizado, claro e coerente. E a interpretação dos pedidos, ela é sistemática. Então, às vezes, se o juiz perceber algum erro material, por exemplo, na própria escrita dos pedidos, o juiz não vai interpretar um pedido isoladamente. Então, ele pode acabar corrigindo, através da interpretação, aquele erro ali, material. E pedido genérico, ponto importantíssimo. Pedido genérico, em regra, não é admitido. Meu pedido não pode ser abstrato. Eu tenho que falar de forma clara e limitada. Juiz, eu quero X, Y, Z. Eu não posso falar, juiz, eu quero talvez, por exemplo, num dano material. Eu tenho que falar, olha, juiz, eu quero 100 mil reais. Pedido determinado. Agora, o que seria um pedido genérico? Eu falar assim, juiz, condena aí o réu a pagar o quanto você achar necessário. Pedido genérico. Isso, em regra, é proibido. Mas a gente tem 3 exceções, porque o direito adora uma exceção. Então, quais são as possibilidades que eu posso formular um pedido genérico? A primeira delas são as ações universais. As ações universais são aquelas que tratam de uma universalidade de fato ou de direito.
Universalidade é a reunião de fato, é por acontecimento da vontade das partes. Por exemplo, eu reuni uma boiada e falar, eles são um único bem. E de direito é quando a lei determina a reunião daqueles bens considerando como um só, por exemplo, o espólio. Nesse caso, eu não posso determinar o bem pretendido. Então, eu posso fazer um pedido genérico. Por exemplo, na ação de petição de herança, que é a ação que eu utilizo para o herdeiro que ficou de fora da divisão daquela herança, ele não tem acesso ao rol de todos os bens que o morto deixou. Então, ele pode fazer um pedido genérico, ele pode falar, juiz, que reconheça o meu direito de herdeiro e que condene os demais herdeiros a concederem a parte da minha herança. Veja que isso é genérico, né? Parte, qual que é a parte da sua herança? Não, ele não deixa claro qual é a cota dele na herança. Por quê? Porque ele não tem conhecimento daquilo. Então, ele faz um pedido genérico. Beleza? Em ações indenizatórias, é a segunda exceção, em que não há possibilidade de identificação prima facie da quantidade, do quantum devido. Por exemplo, numa ação em que só um perito pode indicar o valor do dano, não tem, então, como o autor, logo da inicial, formar o valor do dano, porque tem que passar por uma perícia. Então, ele vai fazer um pedido genérico de condenação ao dano, para que depois, no processo, seja apurado por meio de perícia o valor exato do dano. E o terceiro deles é o pedido em que ele depende de uma ação do réu. Por exemplo, na ação de prestação de contas, o autor não sabe o valor discutido naquela ação, ele não sabe o valor exato daquelas contas que têm que ser prestadas. Quem que tem que saber? Que, na verdade, é o intuito da ação de prestação de contas, né? A exigência que o réu preste contas para o autor ali de uma relação jurídica que eles tinham. Nesse caso, como o autor não tem conhecimento do quantum, da quantidade que é discutida, quem vai fazer isso é o réu. É o réu que vai falar, olha, tal valor é o valor correto. Então, o autor inicial pode fazer um pedido genérico das prestações de contas. A gente tem também a possibilidade de pedido implícito. O que é pedido implícito? É aquele que não foi expressamente mencionado, mas o juiz vai considerar na sentença dele. Mas você fala, ô louco, mas isso não está violando o princípio da demanda? Você falou que aquilo que eu peço é aquilo que o juiz tem que analisar. Mas aqui você está falando que tem coisa que eu não peço e o juiz vai analisar? É isso mesmo, é uma exceção. Algumas matérias são trazidas na lei. E daí eu não tenho que pedir de forma clara que o juiz incida aquelas matérias na minha demanda. Por exemplo, os juros de mora é uma previsão legal. E eu não tenho... É razoável pedir, sim, que o juiz aplique os juros do atraso, mas se eu não pedir, o juiz tem que aplicá-los. Ou então, por exemplo, a condenação em custas e honorários de sucumbência. A sucumbência do advogado é um direito. Em geral, a gente pede, sim, né, que o réu seja condenado em custas processuais e honorários de sucumbência. Mas se eu não pedir, o juiz pode e deve, né, condenar aquele que perdeu a causa em sucumbência e honorários advocatícios, ainda que não tenha feito isso nos pedidos. Beleza? E o último tópico dos pedidos é a acumulação de pedidos. É a possibilidade de eu formar 2 ou mais pedidos numa mesma ação. A gente tem acumulação própria e acumulação imprópria. Na acumulação própria, o autor formula vários pedidos e quer que todos eles sejam acolhidos. A conjunção, então, que a gente usa é e. A conjunção conjuntiva. Ele quer um e outro. Eu quero, por exemplo, o reconhecimento de paternidade e condenação em alimentos. Um pedido, então, eu quero tudo que eu estou pedindo, eu quero. Conjunção conjuntiva. A gente tem a acumulação própria simples, em que os pedidos são autônomos entre si.
é possível que o juiz reconheça um, mas não o outro. O autor pede um e outro, mas o juiz apenas concede um ou outro. E a gente tem a acumulação própria sucessiva, em que há uma relação de dependência. Para reconhecer o segundo pedido, o juiz obrigatoriamente tem que conceder o primeiro. No exemplo que eu dei, numa ação de investigação de paternidade acumulada com condenação em alimentos, eu só vou ter a condenação em alimentos se o juiz reconhecer que o réu é pai do autor. Se o juiz não reconhecer que o réu é pai do autor, não há direito de alimentos. Há uma relação de prejudicialidade entre os pedidos. Um pedido depende do outro para existir, para lograr êxito. E a gente tem a acumulação imprópria, quando o autor formula 2 ou mais pedidos, só que ele quer assim, ele fala um ou outro, conjunção disjuntiva. Ele fala assim, juiz, eu quero que você me condense a isso. Juiz, eu quero que você me dê isso. Mas, se não isso, me dê outra coisa. Então, é um ou outro. Tem a alternativa, né? Então, a acumulação imprópria alternativa. Então, eu falo, juiz, me conceda isso ou aquilo. Eu não manifesto preferência. Mas tem a subsidiária. Na imprópria subsidiária, eu falo, juiz, me conceda isso. Mas, somente se você não me conseguir conceder esse pedido inicial, aí sim você me concede o outro. Então, na subsidiária é uma preferência, ele prefere o primeiro pedido. Mas, se Vossa Excelência não reconhecer esse direito, que conceda o outro. A acumulação de fundamentos, eu acho que já não fala mais sobre pedidos. Eu vou pular a acumulação de fundamentos e vou aqui para a gente já acabar a monitoria, porque está dando 1 hora já. Quais são os requisitos para acumular pedidos? Está lá no artigo 327, parágrafos 1º e 2º do CPC. Os pedidos têm que ser compatíveis entre si, então um não pode anular o outro. Tem que ter uma relação de compatibilidade, de harmonia. O mesmo juízo tem que ser competente para conhecer aquela demanda. Então, o juiz, para reconhecer o primeiro pedido e o segundo, ele tem que ter competência para reconhecer os dois. Por exemplo, naquela mesma ação, é competente o juiz da cidade X para conhecer o divórcio e os alimentos. Então, aquele juiz, em ações separadas, ele reconheceria o divórcio e em outra ação os alimentos. Então, eu posso acumular. Por quê? Porque o mesmo juiz é competente para reconhecer aquelas duas demandas. E tem que seguir o mesmo procedimento. Eu não falei de procedimento, mas a gente tem no Código Civil 2 grandes procedimentos. O procedimento comum e os procedimentos especiais. O procedimento comum é o procedimento geral. Toda vez que a lei não prever um procedimento específico, a gente anda pelo procedimento comum. O procedimento comum, na verdade, ele inspira, né? Ele é base, ele é a inspiração dos procedimentos especiais. Mas em alguns casos, em virtude do direito que é discutido, a lei trata de criar procedimentos especiais específicos para atender melhor aquele direito. Por exemplo, na ação de reintegração de posse, tem um procedimento mais rápido para o autor rever a posse dele. É um procedimento especial. Então, em virtude disso, o Código regula um formato um pouco diferente de como aquele processo vai caminhar. Enquanto o procedimento comum é o geralzão, é o mais demorado, é o mais completinho, que é aplicado toda vez que não tem um procedimento específico em lei. O procedimento comum, então, aqueles pedidos têm que seguir o mesmo procedimento. Se eles não seguirem o mesmo procedimento, por exemplo, se o pedido A seguir o procedimento comum e o pedido B seguir o procedimento especial, por exemplo, de uma ação de integração de posse, eles não são compatíveis, então eu não posso acumular eles na mesma ação. Beleza? Eu vou disponibilizar esse material para vocês, é que já acabou meu tempo aqui, mas daí eu continuo falando de aditamento da inicial, de redução da demanda, indeferimento da inicial, vícios, inépcia, juízo de admissibilidade, é bastante coisa. Improcedência liminar,
depois audiência de mediação, todo esse material bem completinho aqui, tá, gente? Eu vou deixar disponibilizado para vocês, como acabou o tempo. Eu vou ter que parar por aqui. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Espero que tenha ajudado essa monitoria. Eu vou encerrar por aqui. Mas estou inteiramente à disposição para ajudar vocês em qualquer dúvida, para a prova do professor Chacon, enfim, para qualquer matéria. Obrigado e até a próxima monitoria. Tchau.